Ninguém ora por um filho como uma mãe. Desde 1995, todos os dias, durante 15 minutos, nós nos unimos a milhares de mulheres em oração. Mães biológicas, adotivas e espirituais, que acreditam, oram e intercedem por um despertar jamais visto de uma geração comprometida com Deus. Nós oramos pela conversão de nossos filhos, pela restauração daqueles que se desviaram pelo caminho, pelo despertar missionário entre os jovens e pelo avivamento nas escolas e universidades do nosso país. Junte-se a nós em 15 minutos que farão a diferença na eternidade. Boa tarde, queridas Déboras. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Nós estamos hoje celebrando o nosso culto de encerramento do Desperta Débora de 2020, como nós sempre fazemos. Hoje, de forma especial, não podemos estar presentes, mas eu louvo a Deus, porque mesmo sendo um ano diferente, um ano de desafios, um ano de lutas, o nosso Deus é fiel, e nós podemos comprovar a fidelidade do Senhor nas nossas vidas. O Senhor tem sido o nosso alto refúgio, o Senhor tem sido o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, hoje, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão ao nosso Deus que é fiel. Esse ano nós estamos celebrando 25 anos do Desperta Débora no Brasil. Somos mais de 110 mil mães cadastradas em todo o Brasil e o Ministério já está presente em mais de 60 países. O Senhor tem feito infinitamente mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sonhamos no início. E eu creio que o Senhor fará infinitamente mais. Nós já temos visto o mover do Senhor no nosso meio. E o nosso alvo para 2040 é que o Senhor levante 1 milhão de jovens comprometidos com a obra do Senhor. E nesse ano, tão difícil, a Igreja de Jesus continua viva, mais viva do que nunca. As Déboras não pararam de orar. Nós temos continuado a clamar pelos nossos filhos, a interceder por essa geração. E nós cremos que os nossos olhos verão uma juventude, uma geração transformada e que vai transformar a nossa nação, que vai transformar o mundo. Amém, irmãs? Amém. Então, hoje é de uma forma diferente, que estamos reunidas, mas a minha oração hoje é que o Espírito Santo de Deus, que a unção do Senhor Jesus esteja sobre você aí em casa, e que você seja edificada, com os louvores que nós vamos ter. Hoje nós vamos ter uma palavra especial da Deise, que foi uma das primeiras, eu acho que a segunda coordenadora de Curitiba, e é um ano especial, porque nós estamos celebrando 25 anos de um ministério que nasceu no coração do nosso Deus. Nós vamos ter um testemunho lindo de um jovem da geração Compromisso, que tem 25 anos, que nasceu no ano que foi implementado o Desperta Débora no Brasil. Então, sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Eu creio que em 2021 nós, se Deus permitir, nos retornaremos às nossas atividades e estaremos juntas glorificando o nosso Deus. Amém, irmãs? Amém. Sejam muito bem-vindas. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor. Se estamos aqui, Pai, é porque o Senhor nos alcançou, foi o Senhor quem nos buscou. E assim, Pai, nós dedicamos as nossas vidas como Déboras ao Senhor. Queremos te agradecer porque até aqui é o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem sustentado esse ministério, é o Senhor que tem sustentado cada irmã e tem sustentado as famílias, Pai. Nós passamos por dificuldades, mas o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é inabalável, o Senhor, Pai, que nos motiva a sempre prosseguirmos, orando pela
pelos nossos filhos. Nós queremos dedicar, Pai, esse momento, este culto ao Senhor. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor para sempre, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento e eu gostaria de louvar o Senhor e agradecer, porque eu sou resposta de oração das Déboras do Despertamento Missionário. Eu fui para missões em 1998 e hoje eu estou aqui com meu filho também, que é da geração Compromisso. Então, isso é um motivo de gratidão e louvor a Deus. Eu gostaria de ler Apocalipse 4:11, que diz assim: cada um dos seres tinha 6 asas, eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamavam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e aquele que há de vir. Toda vez que os seres viventes exclamavam glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono e adoravam aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és Criador de tudo e por Tua soberana vontade tudo o que há foi criado e veio a existir. Então esse é o nosso Deus, independente das situações que vivemos, que passamos, nós temos motivos de adorar, de engrandecer, porque Ele é Deus e a nossa fé não está firmada naquilo que Ele faz, mas naquilo que Ele é. Vamos adorar o Senhor. Eu aprendi a te adorar pelo
de louvor, ela é uma atitude de adoração. Que você possa cantar esse cântico lembrando de tudo que Ele tem feito na sua vida e de tudo que Ele ainda vai fazer. Tuas promessas e
tarde, Débora. É uma grande alegria estarmos aqui todos juntos para celebrarmos esses 25 anos do Ministério Desperta Débora. 25 anos, mães orando pelos filhos para que Deus levante uma geração compromisso. E nós louvamos a Deus porque Deus tem feito grandes coisas nesse tempo. Por isso é um motivo de grande alegria estarmos aqui nessa celebração. E eu quero iniciar essa palavra lendo o Salmo 126, o versículo 8, que diz assim: Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Então, 25 anos andando e chorando, semeando em oração. E agora estamos aqui reunidos para celebrarmos tantos frutos, colhendo tanto resultado dessas caminhadas de oração. Amém? Como a Elaine anunciou, meu nome é Deise, né? E eu fui coordenadora do Desperta Débora de Curitiba, bem no início do Desperta Débora. Na verdade, eu estou no Desperta Débora desde quase o início. Cheguei a conhecer a Ana Maria, a esposa do pastor Jeremias Pereira. Ana Maria foi a primeira coordenadora nacional do Desperta Débora e ela tinha no coração essa missão de orar pelos filhos e de levantar no Brasil uma geração comprometida com o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? E uma certa ocasião eu estava assistindo o culto da Ana Maria. E nesse culto ela disse que Deus tinha colocado dentro do coração dela uma semente de amor pelos seus filhos e pela geração com compromisso, uma semente para orar pelos seus filhos. E que essa semente ela estava espalhando, estava caindo em vários corações naquela época. E quando eu ouvi essa pregação da Ana Maria, naquela hora o Espírito Santo falou comigo que uma daquelas sementes estava caindo no meu coração. E de verdade, desde aquele dia, eu sinto um grande amor pelo Ministério Desperta Débora, eu sinto esse desejo de orar para que Deus levante essa geração compromisso no Brasil. Por isso, tenho grande alegria de estar aqui compartilhando com vocês nesse momento. Eu quero ler também o Salmo 127, o versículo 3, que diz assim: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? E quem me conhece sabe que eu sempre anuncio que eu sou essa pessoa aqui bem-aventurada, porque Deus me deu a alegria de ter 5 filhos. Deus me presenteou com 5 flechas. E eu louvo o Senhor por isso. E eu logo que me converti, aprendi a orar pelos meus filhos. E sempre orei pelos meus filhos. Mas quando eu conheci o Desperta Débora, eu fiquei muito feliz de saber que haviam outras mães que também tinham esse mesmo desejo de orar pelos filhos. E eu logo me uni com essas Déboras para estarmos orando juntos. Porque é importante nós orarmos na nossa casa, como nós oramos, né? 15 minutos por dia pelos nossos filhos e por todos aqueles alvos do Desperta Débora. Mas também é importante a gente estar juntos e orando juntas em concordância. Porque há um grande poder liberado através da oração em concordância. E quero lembrar também da nossa frase maravilhosa que diz: ninguém ora por um filho como uma mãe. Imagine milhares de mães orando juntos. E hoje somos no Brasil milhares de mães orando juntos. Amém? E eu sempre quis orar pelos meus filhos, sempre tive esse desejo de orar pelos meus filhos, porque eu amo muito os meus filhos. Mas porque eu justamente amo muito meus filhos, eu foco na eternidade.
porque não quero que nenhum dos meus filhos venha povoar o inferno, mas que todos eles estejam na presença do Senhor. E eu quero gastar os meus dias orando pelos meus filhos, para que todos eles tenham uma experiência viva, real, verdadeira com o Senhor Jesus. E foi por causa desse peso de oração, dessa necessidade de orar pelos meus filhos, pela eternidade dos meus filhos, é que eu vim ser uma Débora e que pertenço a esse ministério Desperta Débora e sempre vou pertencer. Amém? Depois de ter me ligado com as Déboras, depois de um tempo, eu fui escolhida para ser a coordenadora, convidada para ser a coordenadora do Desperta Débora de Curitiba. E quando eu assumi essa coordenação, há uns 20 anos atrás, eu não queria fazer esse trabalho sozinha, porque eu sentia que não seria eficiente eu trabalhar sozinha nessa coordenação. Então, logo em seguida a esse chamado, eu comecei a regimentar algumas mulheres que eu via que tinham esse coração voltado para orar pelos filhos e que amavam a Desperta Débora. Então, eu fui chamando uma a uma. E a primeira que eu chamei foi a Noeli, porque havia um congresso, havia um encontro de coordenadoras lá na MPC de Belo Horizonte com o pastor Marcelo. E eu chamei a Noeli, vamos comigo. E ela veio. Em seguida fui chamando outras, a Débora Gil, a Miriam, a Terezinha, a Regina, a Mary, a Isa, né? Eu fui chamando essas mulheres e elas vieram vindo. E elas foram, prontamente elas aceitaram esse chamado e vieram fazer parte comigo de uma equipe de coordenação do Desperta Débora. Então formamos uma equipe e começamos a trabalhar junto pelo Desperta Débora em Curitiba, para levantar mães e orarmos pelos nossos alvos do Desperta Débora. E como equipe, nós nos reuníamos toda semana, na segunda-feira, na minha casa, para orarmos juntos, pelos nossos filhos e por nós mesmas e pelas Déboras de Curitiba. E fomos orando. E Deus foi agindo, amém? Deus é um Deus maravilhoso, que sempre ouve oração. E como está escrito lá em Efésios 3, né? Ele faz, aleluias, infinitamente mais além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E quando nós nos sentávamos ali na segunda-feira, toda semana para orar, a gente não imaginava o alcance daquelas orações, o que Deus iria fazer. Mas Deus estava ali conosco, ouvindo nossas orações, e foi trabalhando e trabalhando. E em seguida, eu recebi a visita da Dora Bomilcar, que na época era coordenadora da região sul do Desperta Débora. Ela veio até na minha casa e ela pediu que eu organizasse um congresso do Desperta Débora envolvendo as mulheres de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ela lançou esse desafio ali para nós, para a nossa equipe. E nós prontamente decidimos obedecer a nossa coordenadora e começar a pensar nesse congresso. Só que a gente não tinha experiência nenhuma com congresso, nós não tínhamos recursos financeiros nenhum e também não tínhamos nenhuma tecnologia de internet, isso há 20 anos atrás. Não tinha WhatsApp, a gente não tinha nenhum recurso de internet, como temos hoje, né? Tão fácil através da internet. Mas a gente tinha um recurso infalível, a oração. E nós começamos a orar pelo congresso, para que Deus nos desse a direção, para que Deus nos desse o local do congresso, para que Deus trouxesse as vidas e para que Deus derramasse o Espírito Santo naquele congresso e fizesse algo maravilhoso nas mães, nos filhos, na geração, compromisso. E assim nós fomos orando. E Deus foi nos direcionando e nos conduzindo
abrindo caminho para a realização deste primeiro congresso do Desperta Débora em Curitiba. Como eu falei, nós não tínhamos recurso nenhum da internet. E eu só tinha uma lista, eu tinha, aliás, várias listas com o nome das mulheres que tinham se arregimentado para ser Déboras no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só que eu não conhecia ninguém, só tinha aquela lista. E também não tínhamos os recursos financeiros. Nós só tínhamos um recurso, que era fazer as cartinhas sociais. O que era uma cartinha social? Uma cartinha em que eu colocava o convite e no envelope eu tinha que escrever à mão, na frente e no verso, em cada carta. Porque o correio não aceitava se não fosse à mão. E também eu teria que colocar somente 5 cartinhas em cada caixa de correio. Porque se houvesse mais que 5 cartinhas, o correio destruía as cartas. Então nós oramos e fomos escrevendo as cartinhas, escrevendo à mão, e quando as cartinhas estavam prontas, a gente abençoava as cartinhas e enviava então que o Espírito Santo enviasse as cartinhas onde ele quisesse. E durante o dia eu fazia à noite as cartas, escrevia, e durante o dia eu saía andando pela rua e ia procurando as caixinhas de correio e colocando em cada caixinha 5 cartinhas. E fui fazendo isso vários e vários dias até que eu consegui enviar muitas cartinhas para os 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E eu não conhecia para quem eu estava enviando. Eu apenas orava e colocava no correio e confiava no Senhor. E continuamos orando pelo congresso, nós como equipe. Amém? Chegou o dia do congresso e foi uma bênção. Deus ouviu nossas orações como Ele sempre ouve. O congresso foi uma bênção. As mulheres vieram. E o congresso ficou lotado. Todas as vagas foram preenchidas. O pastor Marcelo Alberto veio, ele presidiu o congresso. Veio ali a Hélida, né, e as demais coordenadoras nacionais. E durante o congresso, como o pastor, vou contar uma peculiaridade que aconteceu no congresso. Durante o congresso, como o pastor Marcelo sempre faz, ele distribuiu os prêmios. E uma certa hora, ele quis dar um prêmio para a mãe que tivesse mais filhos ali. Então ele perguntou, qual é a mãe que tem mais filhos aqui? E logo nós pensamos na Débora Gil, que tem 11 filhos. Só que nós nos surpreendemos porque levantou a mão uma senhora chamada Abigail, que tinha 54 filhos. A Abigail é uma mãe, uma super mãe, Débora, uma super Débora, que mora em Joinville, e ela adota e cuida de crianças como se fossem seus filhos. Crianças que foram rejeitadas pela família ou pela sociedade, e ela pega e adota como filhas e cuida como filho. E quando eu enviei as cartinhas sociais ali, eu não conhecia Abigail, mas o Senhor Jesus conhecia. E uma daquelas cartinhas foi lá, na casa da Abigail. Ela recebeu a cartinha e veio para o congresso participar. E nós tivemos uma grande alegria de conhecer a Abigail e de recebê-la ali como nossa Débora, como nossa super Débora, uma super mãe que tinha tantos filhos com tanto amor no coração e que estava ali para orar pelos seus 54 filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? E assim foi o congresso muito abençoado, o Espírito Santo foi derramado, o Senhor operou maravilhas. E o pastor Marcelo, que estava ali com a gente, ele ficou tão admirado com aquele congresso que nós fizemos sem recurso nenhum, financeiro, de internet, nada disso, só pela oração, que no final do congresso ele veio conversar comigo e falou assim: eu fiz tanto estudos, tanto curso de teologia, aprendi tanto sobre congresso, como fazer congresso, mas eu nunca vi um congresso feito pela fé. E aonde eu for, eu vou contar desse congresso que foi realizado pela fé. Glórias a Jesus.
Amém? E nesse congresso, como nós clamamos que Deus derramasse o Espírito Santo, assim Deus fez. E acendeu, e o Espírito Santo acendeu uma chama de intercessão no coração daquelas mulheres que estavam ali. Elas saíram com aquela chama de oração, com aquela vontade de orar, com aquela semente lá para orar, para desabrochar e para orar pelos seus filhos. E essa chama se espalhou por Curitiba. E muitas outras mães foram arregimentadas para o despertar dela. E hoje nós temos um exército em Curitiba de mães que oram pelos seus filhos. Houveram outras coordenadoras do Desperta Débora depois de mim. Hoje temos a nossa querida Elaine, uma mulher de Deus, temente a Deus, tão dedicada, tão zelosa, que ama tanto o Desperta Débora. Temos ela como coordenadora. E ela já tem arregimentado outras mulheres para fazer parte da equipe dela. Temos visto essas mulheres trabalhando. E aquela minha primeira equipe do Desperta Débora que eu contei para vocês, elas continuam aqui também, trabalhando pelo Desperta Débora do mesmo jeito. Então, é esse Deus maravilhoso, né? Essa semente, essa chama que cai no nosso coração, ela não se apaga. Ela continua viva e mais mães têm chegado para orar pelos seus filhos. E certamente Deus fará grandes coisas. Certamente Deus fará maravilhas levantando essa geração compromisso. Agora nós temos um alvo, no início do Desperta Débora, tínhamos um alvo de alcançarmos 50 mil mães para as Déboras. Hoje nós temos um alvo de alcançarmos uma geração compromisso com 1 milhão de jovens para a geração compromisso. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero deixar uma palavrinha para vocês aqui, uma palavra de Deus, eu quero deixar que está em Isaías 54, e o versículo 13, que diz assim: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Então, amada Débora, não deixe de orar, persevere em oração, porque o nosso Deus é tremendo e essa promessa é maravilhosa. Se nós orarmos, continuarmos em oração, todos os nossos filhos serão ensinados do Senhor e grande será a paz dos nossos filhos. E o Senhor continuará trabalhando nessa geração, levantando uma geração que teme e adora o Senhor Jesus. Na minha vida, eu comecei por orar pelos meus 5 filhos. Hoje eu tenho netos e oro pelos meus netos. Mas além dos meus filhos e netos, Deus me abençoou com muitos filhos adotivos e espirituais. Durante toda essa minha caminhada no Desperta Débora, Deus foi me acrescentando filhos adotivos, filhos espirituais e hoje até netos adotivos e espirituais, que eu tenho alcançado para Jesus, que eu tenho ministrado a palavra, que eu tenho orado com eles, que eu tenho discipulado e tenho visto Jesus sendo gerado no coração de cada um deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que a gente possa continuar firme, sempre abundante na obra do Senhor, porque na obra do Senhor nenhum trabalho, nenhuma oração vai deixar de ser respondida. Deus abençoe cada um. Amém. Boa tarde, Déboras queridas de Curitiba e região metropolitana. Agora, como não poderia deixar de ser, nós vamos orar pelos nossos 5 principais alvos de oração, como nós fazemos sempre em todas as reuniões que nós já tivemos até hoje do Desperta Débora e como nós fazemos nas nossas próprias casas. Então, vou passar aqui para o primeiro alvo, conversando dos nossos filhos, para a Lorena. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu santo e poderoso nome, Pai. Nós Te glorificamos por quem Tu és, por Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade sobre as nossas vidas. Nós, diante de Ti, como mães de oração, intercessoras, Débora
clamar pela vida deles, Pai. Clamamos nesse momento pela conversão do coração deles ao Teu coração, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja tocando a vida, o espírito, a alma, o coração de cada um deles, Senhor. Que eles venham, Senhor, a se dobrar na Tua presença, Pai. Declarar que Tu és Deus, Senhor e Salvador de suas vidas. Que eles venham a se prostrar diante de Ti, Senhor. Se arrepender dos seus maus caminhos, Pai. E entregar suas vidas no Teu altar. Nós nos colocamos diante de Ti confiadamente, Deus, porque sabemos que só de Ti, só da cruz, só do sangue vem a salvação para eles. Nós nos dedicamos a Ti nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Sim, Pai querido, nós realmente Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos veio, nos libertou, nos salvou, tudo isso pela obra maravilhosa de Jesus nas nossas vidas, o nosso Senhor, Pai. Mas nós não nos conformamos, Pai, com todos os nossos filhos que foram ensinados no Teu caminho, que um dia ouviram falar da Tua palavra, Senhor, e que hoje em dia estão desviados, mesmo dentro das igrejas, Pai, e fora também, estão aí vivendo das migalhas que o mundo oferece, Senhor. Nós não nos conformamos, Pai, nós pedimos a Tua intervenção poderosa na vida de cada um desses filhos, Pai, trazendo-os de volta, Pai, para que eles possam se submeter a Jesus verdadeiramente, Senhor amado, que eles possam ter suas mentes renovadas, Pai, que eles realmente não se conformem com esse mundo, mas sejam transformados, Senhor, pela renovação das suas mentes e possam mesmo conhecer a Tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita, Pai. Nós desejamos, Senhor amado, que esses filhos vivam e façam tudo aquilo que o Senhor os criou para viverem e para fazerem, Senhor. E por isso, Pai, nós pedimos, Pai, que pelo poder do Espírito Santo, cada um deles seja restaurado, Pai querido. Traz à memória deles, Pai, aquilo que eles já conheceram a Teu respeito, Pai. E enquanto isso não acontece, Pai querido, nós pedimos as Tuas misericórdias sobre eles, se renovando e mantendo a integridade física, a integridade emocional deles, Pai, até que o espírito deles seja reconectado contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos colocar, Deus, os nossos jovens, Deus, diante do Senhor e clamar, Pai, por um despertamento, Pai, missionário. Nós clamamos, Deus, para que o Senhor vá de encontro, Senhor, com os jovens que estão, Senhor, até mesmo deprimidos, Senhor, jovens que estão com problemas. Deus, nós pedimos que o Senhor possa ir até eles, que o Senhor possa, Senhor, acender a chama, Deus, traz de volta, acende, Deus, o primeiro amor, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, desperta, Pai, essa geração para temer ao Senhor, para Te amar, Deus, para cumprir o Teu chamado. Deus, o Senhor é aquele que escolhe, Deus, os seus. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, sai escolhendo, Deus, os jovens que o Senhor quer, Deus, para ir para nações, Deus, para ir para missões, Pai, em lugares onde ninguém quer ir. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, eu coloco os jovens brasileiros diante do Senhor, Deus, para que o Senhor venha despertar. Desperta cada um, Senhor, na sua casa, no seu trabalho, na escola, onde eles estiverem. Que eles tenham uma experiência profunda com o Senhor, Pai. Que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, com os nossos jovens, Pai. E que haja, Deus, um despertamento e uma necessidade no coração deles de levar a Tua palavra, de levar o Evangelho, Deus, para o perdido, para o oprimido, para o cativo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Jesus. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui. Espírito Santo, obrigada porque o Senhor está aqui, o Senhor é onipresente. Espírito Santo, vá de encontro, Senhor, com cada um desses jovens missionários, Senhor, incluindo os nossos filhos, Senhor Jesus, também, desses jovens, ó Pai, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, pela brasa viva do Senhor, para que eles possam, Senhor Jesus, realmente, ó Pai, serem consagrados a Ti, de corpo, alma e espírito, Senhor. Consagra, Senhor, essa geração comprometida com Deus. Oh, Deus amado, que a sua obra, Senhor, que o seu trabalho, Senhor Jesus, seja feito na vida de cada um desses missionários, ó Pai.
Pai, desses jovens, dessa geração comprometida com o Senhor, Pai, que o nosso alvo é de 1 milhão de jovens, ó Pai. Oh Jesus amado, Espírito Santo de Deus, consagramos a Ti, Senhor, cada um deles. Reveste, Senhor, com o Teu Espírito, com o Teu poder, Senhor, com a Tua sabedoria, Senhor Jesus. Toca no coração deles, ó Pai. Oh Senhor, nós consagramos eles a Ti, Senhor, declaramos eles livres para servir o Senhor, porque conhecendo a verdade, verdadeiramente sereis livres, ó Pai, e são consagrados a Ti, Senhor, esse grupo de jovens comprometidos com Deus. Oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Senhor amado, entendo a Tua presença, ó Pai. Quero colocar nas Tuas mãos, Senhor, as escolas e universidades, ó Pai. Mesmo nesse tempo de isolamento social, Senhor, que o Senhor esteja alcançando cada jovem, cada adolescente, cada criança, ó Pai. Que o Senhor possa estar com o Teu poderoso amor, ó Pai, sobre cada um deles, ó Pai querido. Aqueles que Te conhecem, ó Pai, que eles continuem sendo luz, ó Pai, levando a Tua palavra, o Teu amor àqueles que não conhecem ainda a Tua palavra, Senhor. Que eles possam, Pai, através do contato virtual, Senhor, estar falando do Teu amor, estar falando da Tua palavra, Pai, estar falando do Teu poder para aqueles que não Te conhecem, Pai. E mesmo em tempos de isolamento social, que a gente possa ver o mover do Teu Santo Espírito, ó Pai, nesses lugares, nesses jovens, ó Pai, que têm frequentado essas escolas, ó Pai, universidades, que precisam tanto do Teu amor e do Teu carinho, Senhor. Fica com todos eles em nome de Jesus. Amém. Olá, eu sou o João, eu tenho 25 anos e eu sou filho da Elaine Moresque, que é coordenadora de Curitiba do Desperta Déboras. E ela me falou que o Desperta Déboras também está fazendo 25 anos, assim como eu. Então é uma honra estar falando aqui, estar compartilhando meu testemunho. Seria difícil falar um momento só da minha vida onde a oração da minha mãe fez diferença na minha vida. Foram vários momentos, várias situações, várias ocasiões em que a oração dela, o cuidado espiritual dela na minha vida fez total diferença. Eu não consigo falar um específico assim, mas o que eu posso dizer é que sempre que alguma coisa acontece, a minha mãe sabe disso, sempre que alguma coisa acontece, ou eu tô com dificuldade, ou eu tô triste, ou eu tô amargurado, alguma situação que tá me afligindo, a minha primeira resposta é sempre recorrer à minha mãe, sempre mandar uma mensagem para ela, falar assim: mãe, ora por isso, mãe, preciso da sua ajuda, mãe, o que você acha disso? E hoje eu tô fazendo seminário, tô estudando para ser um pastor, e eu não conseguiria chegar onde eu estou, fazer as coisas que eu estou fazendo, se não fosse a oração diária e contínua da minha mãe. A bênção de Deus que ela consegue passar para mim através do joelho no chão, da devoção em oração, em vigia. Eu sou uma pessoa que acredita muito nisso, porque a minha mãe, desde que eu me lembro por pessoa, eu lembro da minha mãe acordando cedinho de manhã e orando por mim, mandando mensagem que orou por mim. Então, o meu testemunho hoje é: a oração das mães faz uma total diferença na vida dos filhos. Os filhos conseguem chegar a lugares mais altos, conseguem cumprir o que Deus realmente tem para eles, através da oração das mães. A oração da minha mãe fez total diferença na minha vida. E mesmo que não pareça, às vezes, mesmo que você olhe para o seu filho e pense: puxa, ele está tão longe dos caminhos do Senhor, pode ter certeza que Deus honra quem permanece fiel e justo. E eu tenho certeza que a sua oração, mãe, vai fazer total diferença na vida do seu filho, mesmo que ainda não aparente. Por muito tempo na minha vida, tenho certeza que não aparentou diferença as orações da minha mãe, mas ela persistiu, ela foi firme,
e a bênção de Deus chegou até mim e continua chegando. Por isso eu quero te estimular, mãe. Ore pelo seu filho. Continua firme nesse ministério que é tão benção. Amém? Te amo, mãe. Graça e paz, amados irmãos. Hoje nós estamos aqui, no encerramento que temos anualmente do Desperta Débora em Curitiba, região metropolitana. E agora nós vamos adorar o Senhor com o nosso hino de guerra, o Desperta Débora, Esse hino, ele é maravilhoso, ele fala tudo que uma Débora precisa fazer para ter os seus filhos rendidos aos pés do Senhor. Amém? Certeza
abençoadas pelas palavras, pelos louvores. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês, por cada coordenadora que tem enfrentado o desafio, se colocado realmente, tem aceito esse desafio, né? E se colocado na brecha por essa geração, pelos filhos, por aqueles que o Senhor quer alcançar. A minha gratidão hoje por essa igreja que nos acolhe. Nós estamos aqui junto com a equipe na IPI Manaim. Então, a minha gratidão, a nossa gratidão à coordenadora, né, a Adri, ao pastor Reinaldo, a toda a liderança, a Érica, que nos ajudou no louvor, ao Felipe na gravação. Então, toda a honra e toda a glória ao nome de Jesus. Vamos orar, minhas irmãs, e eu convido todas vocês, depois da oração, o nosso momento de confraternização hoje será diferente. Nós temos algumas fotos, né, que cada uma de vocês nos enviou, então vamos ter esse momento também de alegria, de comunhão, podendo compartilhar as fotos dos nossos vários encontros. Que Deus abençoe, que Deus visite cada irmã. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, porque realmente o Senhor preparou esse momento para nós fomos edificadas, e eu te agradeço, Senhor, porque um dia o Senhor colocou no coração do pastor Jeremias, do pastor Marcelo, essa semente, Senhor, do Desperta Débora, de levantar mães para que estivessem orando pelos seus filhos e por uma geração. E realmente o Espírito Santo soprou, e hoje nós somos milhares de mães no Brasil e ao redor do mundo. Eu te agradeço, Senhor, por cada coordenadora comprometida com esse ministério. Louvamos ao teu nome pela nossa coordenadora estadual, pela Marilei, pela coordenadora da região sul, a Fran, pela Hélida, a nossa coordenadora nacional, e por tantas pessoas, por jovens que têm se levantado também para nos ajudar nesse ministério. E como o nosso lema, Senhor, que ninguém ora por um filho como uma mãe. Que cada dia mais o Senhor nos inspire, que o Senhor levante mães comprometidas para orar, mães que não desistam dos seus filhos, mães que ousem, apesar das notícias contrárias, apesar das circunstâncias, que ousem cada dia colocar os seus filhos no altar do Senhor, crendo pela fé que o Senhor vai restaurar, que o Senhor vai alcançar cada filho que é colocado em oração pelo Ministério do Desperta Débora. Senhor, muito obrigado. Toda a honra e toda a glória ao nome de Jesus. Amém. Jovens filhos, quero tentado roubar as promessas do bom mestre, firmes pois a esperar. Mães que clamam ante o trono, sem jamais desanimar, na certeza gloriosa de que Deus os vai salvar. Desperta, Débora, levante-se pra lutar no poder da oração, rompendo pela fé das garras do inimigo, nossos filhos libertar. Pela fé que vence o mundo, no poder da oração, declaramos em Jesus, nossos filhos livres são, alcançados pela graça, constrangidos pelo amor, serviremos todos juntos a Jesus o Redentor. Desperta,
intercedem sem cessar, se encorajam confiantes que a vitória perto está. Ver os filhos da promessa, herança do Senhor, restaurados e libertos, rendidos ao Salvador. Desperta, Débora, levante-se pra lutar no poder da oração, rompendo pela fé as garras do inimigo, nossos filhos libertar. Mesmo quando possa a todos impossível parecer, desperta com coragem e põe-se a interceder, pois a obra do inimigo não irá prevalecer, e o milagre da resposta os teus olhos hão de ver. Desperta, Débora, levante-se pra lutar no poder da oração, rompendo pela fé nas garras do inimigo, nossos filhos libertar. Desperta,